Salve, doutores! Sou o professor George Barbosa Ribeiro, da componente curricular de matemática, e estou aqui com vocês para socializar conhecimentos, ideias e conceitos. A gente já participou na aula anterior falando sobre exercícios do Enem de 2019 e o professor essa semana vai de novo continuar com essas informações e com essas ações para vocês. Lembrando de uma coisa, hein? É pré-Enem Digital Gold, para todo mundo passar e é aprovação em massa, porque eu sei que vocês são capazes. Certo, doutores? Doutores? Doutores. Esquenta não, professor, todo mundo chama de doutores mesmo, viu? E aí a gente vai. E aí a gente vai. E aí a gente vai. Vambora, gente? Olha só. O professor aqui hoje selecionou com vocês alguns exercícios de novo do Enem 2019. Fiz uma relação aqui, peguei uma questão, essa questão de número 36. Ela fala sobre jogos com boliche. Quem é que gosta de jogar boliche? Bacana, né? Legal, show. Vou lá ler com vocês. Olha só. O boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar com uma bola uma série de pinos alinhados em uma pista. Olha a perna do professor, não esquenta não, hein? Ó, a professora de matemática organizou um jogo de boliche, em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema. Então, doutores, olha só. Eu tenho uma série de garrafas, como mostra o esquema. Eu tenho aqui valores, tá? Decimais significa valores com vírgula, tenho valores em forma de fração, tenho valores percentuais, e aí eu tenho uma série de pinos com essas condições. Professor, mas aí o que ele quer? Vamos ler? Ó, o aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas. Professor, legal. E aí? Que são derrubadas. Se dois ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas uma delas entra na contagem dos pontos. Professor, legal? Mas e aí? Um aluno, nesse dia jogando, ele marcou 7,55 pontos. Ele jogou, derrubou uma quantidade de pinos e marcou 7,55 pontos. Professor, mas e aí? Vamos ler. Em uma jogada. Uma das garrafas que ele derrubou tinha um rótulo de 6,8. A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação, tá? Máxima de 7,55 vai ser igual a quanto? Poxa, senhor, mas aí como é que eu vou analisar? Eu vou analisar o seguinte, ele fez um total de 7,55 pontos. Legal, mas aí eu vou analisar que quando ele derrubou uma garrafa e conseguiu essa informação de 6,8. Professor, mas para isso, ele fez 7,55. Eu tenho que descobrir essa diferença de quanto que falta ainda para verificar o número de garrafas que ele derrubou para atingir esse total de pontos. Vamos lá ver? Vamos. E aí, professor, o que eu faço? Doutores, eu vou fazer uma diferença. Quando eu penso em diferença, eu estou pensando em subtração. E aí eu vou analisar o seguinte. 7,55 foi o total de pontos. Menos 6,8, que foi do primeiro pino que ele não jogou. Caiu. Então, essa diferença, o que falta para ele complementar é 0,75. Professor, mas aí o que eu vou analisar? Eu vou ter que buscar nos pinos, ele lançou de novo, tá? Eu vou ter que buscar nos pinos todos os pinos que têm esse complemento, que têm esse resultado de 0,75. Professor, eu vou voltar lá. Quando eu volto lá, eu vou observar o seguinte. Se falta 0,75 pontos, eu vou verificar. Professor, eu tenho um pino aqui com 0,75. Ah, legal. Professor, o que eu vou fazer agora? Ah, mas eu vou buscar mais pinos. De repente eu tenho mais alguma coisa com 0,75 também. O autor, quando ele colocou essa questão, ele colocou, no caso, condições de valores na forma de fração. Então, professor, eu tenho que perceber essa ideia, essa análise, que quando eu tenho um valor na forma de fração, por que não dividir? Eu posso estar encontrando aí uma condição de valor decimal. Lembrando que valor decimal, número com vírgula. Professor, legal. E aí, o que eu faço? Quando eu penso em 9 sobre 12, eu vou analisar o quê? 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, nessa informação 3 sobre 4, 3 no universo de 4 partes, eu também tenho 0,75. Opa! É o que está faltando. Então, aqui eu já tenho uma condição, uma bola de boliche, bola não, um pininho. Uma segunda condição também, eu tenho 0,75. Professor, mas eu posso ter mais. Mas ele ofertou mais valores em forma de fração? Opa! 3 quartos aqui. Então, eu também tenho 3 sobre 4, 0,75. Então, eu já estou pensando em 1, estou pensando em 2, estou pensando em 3. Professor, 6 oitavos. E aí, que informação eu tenho? Professor, mas se eu pegar 6 e dividir por 2, eu tenho 3. Legal. Professor, se eu pegar 8 e dividir por 2, eu também tenho 4. Legal. Então, nesse caso, eu tenho 3 quartos. Pensar em 3 quartos é também pensar em 0,75.
Se eu estou pensando em 0,75, de novo, eu tenho informação característica correspondente, é o que está faltando. Professor, e aí? Nisso eu já tenho 1, eu já tenho 2, eu já tenho 3, eu já tenho 4. Professor, e esse 75% aqui? 75%? Poxa, é um valor que eu posso escrever, ele está na forma de porcentagem, posso escrever 75 sobre 100. E quando eu penso em 75 sobre 100, professor, é pensar em 0,75. Doutores, olha só, então eu tenho um pino com 0,75, eu tenho um pino 9 sobre 12, que também vai ser 0,75. É o que falta. Professor, eu tenho 3/4 também com 0,75. Professor, 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100. Professor, legal, que também vai dar 0,75%. Professor, eu tenho 6 sobre 8, tenho aqui valor na forma de fração, também 0,75. Se eu for analisar e ver, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pinos. Só toma cuidado com uma coisa, na informação do item. O autor fala, se 2 ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Tenho lá a análise. E dessa condição, me trazer, então, eu tenho 5 pinos com 0,75. E aí, eu vou buscar que a quantidade total de garrafas a serem derrubadas, incluindo aquela, doutores, incluindo aquela inicial, tá, que ele jogou, vão ser correspondente igual a 6. Então, nesse caso, o meu gabarito vai me ofertar e vai dar a letra E. Professor, legal. Mas aí eu vou analisar o seguinte, esse exercício, ele enfoca uma coisa bacana. Essa coisa bacana é o seguinte, ele trabalha com uma condição de conjuntos. Eu trabalhar nessa condição de conjuntos, eu estou verificando que eu tenho a condição de números, posso analisar, está englobando os números naturais, eu tenho a condição dos números inteiros que englobam os naturais, tenho a condição dos racionais. Quando eu penso em racionais, engloba os naturais, engloba os inteiros. E também trabalha isso aqui na forma de fração. Se eu for analisar, eu tenho o conjunto dos números reais que está me pegando toda essa condição. Quando eu penso nessa informação, eu estou pensando no seguinte, que quando eu trabalho isso aqui em forma de fração, eu estou trabalhando com o quê? Estou trabalhando nessa condição, verificando a condição de conjuntos e ao mesmo tempo buscando possibilidades e maneiras para estar encontrando o resultado. Então, com isso, nessa situação e nesse meio, nessa forma de trabalhar, a gente fez uma revisão geral de conjuntos e ao mesmo tempo verificando o total de pinos que foi trabalhado aqui. Então, no máximo vão ser 6 garrafas. Gabarito, letra E. Doutores. Letra E, verdade. Vamos lá. Ó, questão 137. Galera, nós temos lá o seguinte. Eu achei essa questão bacana. As coordenadas usualmente utilizadas na localização de um ponto sobre a superfície terrestre são de latitude e longitude. Então, nós temos aqui a representação do globo. E aí, para tal, considere-se que a Terra tem a forma de uma esfera. Professor, legal. O meridiano é uma circunferência sobre a superfície da Terra que passa pelos polos norte e sul. Polo norte, polo sul. Tá, professor, legal. O comprimento da semicircunferência. Circunferência eu estou analisando, eu tenho a condição de um contorno, circunferência a condição de um contorno, mas ele está falando em semicircunferência. Professor, semi é metade. Então, ó, semicircunferência. Nessa condição de semicircunferência, que une os pontos PN ao ponto PS, ele está dizendo o seguinte, o comprimento, tá, ele vale exatamente 20.016 quilômetros. Então, daqui até aqui, senhor legal, tenho 20.016 quilômetros. Senhor, mas e aí, doutores? A linha do Equador também é uma circunferência sobre a superfície da Terra. A linha do Equador também é uma circunferência sobre a superfície da Terra. Tá, com raio igual ao da Terra. Então, nessa informação, se eu estou pensando isso aqui como raio, eu também estou pensando isso aqui como raio. Eu também estou pensando, olha só, faz parte da circunferência também como raio. Raio, metade do diâmetro. Tá, senhor, legal. E aí, com raio igual ao da Terra, sendo que o plano que a contém é perpendicular ao que contém qualquer meridiano. Quando eu penso perpendicular, eu estou pensando num ângulo de 90 graus. É essa condição que o autor está dizendo. Senhor, até aí, legal. Olha a interpretação.
Seja P um ponto na superfície da Terra, seja P, superfície da Terra está aqui, esse ponto. Professor, legal, o autor colocou. E C, o centro da Terra, C eu tenho o centro, e o segmento PC. Segmento PC, ele tem um início e ele tem um fim. Então, eu estou pensando em segmento. Legal. E o segmento PC e o centro, tá? E o segmento PC é um raio. Foi o que eu disse para vocês, na informação tem um raio. Conforme mostra a figura. A figura está aqui, professor. Legal. Seja φ o ângulo que o segmento PC faz com o plano. Então, o ângulo, seja φ, o ângulo que o segmento PC, faz com o plano, tá? Que contém a linha do equador. A medida em graus de φ é a medida da latitude de P. Então, olha só, eu tenho a medida em graus em φ e eu vou estar verificando essa medida de latitude em P. Professor, mas eu não entendi. Vamos analisar, no caso, os conceitos? Vamos analisar quem é o comando? Vamos analisar quem é a pergunta? Vamos ver o que o autor está falando. Suponha que a partir da linha do Equador, o navio viaje subindo a direção ao Polo Norte. Então, a partir da linha do Equador, o navio viaja subindo em direção ao Polo Norte. O Polo Norte está aqui. Tá, legal. E aí? Percorrendo o meridiano. Até um ponto percorrendo o meridiano, até um ponto P. Tá. P, professor, faz parte desse segmento que a gente tinha falado, com 30 graus. Olha aqui a condição que ele está falando do ângulo, com 30 graus de latitude. Então, aqui, essa minha condição, ela é correspondente igual a 30 graus. Quantos quilômetros serão percorridos pelo navio? Então, eu quero saber essa distância. Aí eu olho esse exercício e penso, professor do céu, não vou dar conta de resolver isso. Mas eu vou analisar conceitos simples, conceitos diretos e sei que eu sei resolver. Então, a primeira coisa que eu vou analisar é o seguinte. Antes de eu falar isso aqui para vocês, o professor vai mostrar aqui. Então, ele está falando o quê? Ele está falando, no caso, que a semicircunferência ela é ofertada por isso aqui, certo? Quando eu penso em semicircunferência, eu estou pensando em metade de uma circunferência. Se é metade de uma circunferência, variando aqui, eu tenho uma variação angular, eu tenho um ângulo aqui correspondente a 180 graus. O que o professor fez? Olha só, se a semicircunferência vale 20.016, eu dividi ela por 2. Então, pensando em 20.016 dividido por 2, eu tenho uma medida de 10.008 quilômetros. Então, olha só, essa semicircunferência dividida pela metade, eu vou ter o seguinte, que desse intervalo daqui até aqui, eu tenho essa condição característica correspondente a 10.008, que vai dar justamente essa angulação aqui de 90 graus. Então, aqui eu tenho 90 graus. Professor, admite. Ó, da informação isso aqui é raio. Legal. Professor, da informação isso aqui é raio. Legal. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui, essa é a minha condição, um ângulo de 90 graus. Eu tenho essa condição, olha só, metade da semicircunferência, eu estou pensando em 10.008 quilômetros. E aí eu estou analisando o seguinte, 10.008 quilômetros corresponde a 90 graus. Assim como, doutores, 30 graus, que é o ângulo correspondente, também trabalhando nessa condição de vertente, só que pegando essa abertura angular, que eu tenho 30 graus, está para a minha condição que eu desejo conhecer, que é a distância percorrida por esse navio, saindo dessa condição aqui do meridiano, da linha do Equador, e chegando até onde? Saindo aqui da condição do Equador e chegando lá até o ponto P. Tudo bem, doutores? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma regrinha de 3 simples. Quando eu penso em regra de 3 simples, o professor colocou até umas definições aqui. Olha só, é um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores dos quais conhecemos, 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Professor, legal, 1, 2, 3 conhecidos. 90 graus corresponde aqui, no caso, a 10.008 quilômetros, que foi essa medida total aqui da semicircunferência dividido por 2. E aí eu tenho o seguinte, 30 graus, que é o que eu tenho referente a esse arco, que é a medida x da distância do barco que eu quero conhecer. Construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas, mantendo as grandezas de espécies diferentes, tá? Então eu tenho uma grandeza, eu coloquei aqui graus, professor, legal. Doutores, eu coloquei medidas do arco aqui também, legal. E aí nessa condição, identificar as grandezas se são diretamente ou inversamente proporcional. Quando eu penso em diretamente proporcional, se eu aumentar uma, eu aumento outra. Então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho 90 graus, eu estou tendo uma distância característica igual a 10.008 quilômetros. Professor, beleza.
Se eu diminuir isso aqui, a minha medida angular, com certeza eu vou estar diminuindo também essa distância. Então, quando eu penso nisso, eu estou pensando numa representação que ela vai ser diretamente proporcional. Então, nesse caso, basta multiplicar em cruz. Então, isso eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 30 vezes 10.008, 90 vezes x. Nessa condição, 30 vezes 10.008 quilômetros, dividido por 90, eu tenho como informação 3.336 quilômetros. Doutores, 3.336 quilômetros. Essa aqui, no caso, vai ser a medida do meu comprimento que passeia esse navio ao longo desse percurso. Vamos lá na questão 134, então? Vamos estar verificando o seguinte. Professor, eu achei também uma questão interessante, uma questão bacana, uma questão legal. Professor, essa aqui é uma questão que ela fala de uma formiga. Essa formiga, ela encontra-se verificada no ponto X. Eu tenho a condição de um cilindro que está representado aqui no lado externo de um copo, tá? Esse copo, ele tem a forma de um cilindro reto. Então, eu tenho a representação e eu tenho um cilindro. No lado interno, no ponto V, lado interno do copo do cilindro, eu tenho um ponto V. Esse ponto V, existe um grão de açúcar. Então, se eu for analisar, eu tenho um grão de açúcar aqui, tá? Preso na parede do copo. A formiga segue o caminho, então eu tenho um caminho para ela seguir, tá? Sempre sobre a superfície lateral do copo. Superfície lateral do copo, tá? E aí, de tal forma que os trechos ZW, se eu for analisar aqui o trecho ZW e o trecho WV e o trecho WV são realizados na superfície interna do copo, tá? E aí, o caminho XYZWV é mostrado na figura, então tem isso aqui. Professor, eu vou analisar o seguinte, olha só. Se eu pegar esse papel, eu estou analisando que eu tenho o quê? Eu estou analisando que eu tenho um cilindro. Esse cilindro de vocês, eu estou pensando que eu tenho uma formiguinha, ela está na parte externa do copo, ela vai sair aqui nesse movimento, ela vai percorrer aqui esse circuito, e aí essa superfície, ela vai para a região interna até chegar no ponto onde se deseja ou encontra o grãozinho de açúcar. Então essa é a ideia, ok? Professor, mas aí o que eu faço? Sabe-se que os pontos X, V e W se encontram à mesma distância da borda. Então, X, V e W estão à mesma distância da borda. Legal! E aí? Nós temos lá que os trajetos X, Y e ZW são perpendiculares à borda. Perpendicular faz um ângulo de 90 graus. E os pontos X e V se encontram diametralmente opostos. Se eu estou pensando em X, eu estou pensando em V, eles estão opostos. Tá? Eles estão se afastando. E aí, o que eu vou fazer? Supondo que o copo é de material recortável, realize um corte pelo segmento, tá? Unindo P e Q. Eu tenho P e Q aqui, eu vou estar promovendo um corte. Nesse corte nosso, a minha borda do copo ela é recortada, tá? Obtendo uma figura plana. Desconsidere a espessura do copo, considere a planificação da superfície do copo e a trajetória da formiga. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Quando eu tenho essa análise aqui de novo, ó, quando eu pensar no cilindro, eu estou pensando no seguinte, isso aqui vai ser feito um corte. Ao fazer um corte, o que vai acontecer? Eu vou abrir essa planificação. E aí, abrindo isso aqui, eu tenho essa condição do meu cilindro, tá? Então, isso aqui é uma planificação, é observar ele na forma aberta. Professor, bacana. Professor, legal. É isso que o autor está falando. Doutores, e aí nós temos o seguinte, só para poder definir com vocês, o professor mostrou no caso o cilindro aberto, né, uma folha, a planificação. Então, quando eu penso em planificação, estou pensando nessa definição. Professor, o cilindro é um corpo redondo e é igualmente comum em nosso dia a dia, tá? Então, ele fala a utilização de um copo lá em cima, legal. Essa é a forma geométrica das latas de refrigerante, canos, entre outros objetos. Professor, beleza, são os exemplos. O cilindro possui duas bases no formato de si. Quando eu penso em base, eu tenho uma base inferior e eu tenho uma base superior. Professor, legal, legal, legal. E sua face lateral tem o formato de um retângulo, que é justamente o que o professor falou para vocês. Ó, o formato está aqui, eu tenho um cilindro, e esse cilindro, a partir do momento, professor, que eu fiz isso aqui com o cilindro, professor meio desastrado, né? Abri, eu tenho ele na forma plana. É nessa superfície lateral aqui que a formiguinha vai percorrer. Mas aí, professor,
qual vai ser a minha condição que eu tenho para poder determinar a resposta correta. Se eu for analisar essas alternativas de gabarito, eu já posso desconsiderar. Olha só, desconsiderar a letra E. Professor, já posso desconsiderar, no caso, a letra D. Professor, eu já posso desconsiderar também a letra B. Se eu for ver isso aqui na forma planificada, ela não é abaulada desse jeito, ela não tem essa curva. Então eu sei que essa é a representação. Mas aí, professor, eu vou ficar entre duas condições. Ou eu vou ficar em letra A ou entre a letra C. Mas quando eu analiso e vejo, eu vou verificar o seguinte, olha só. Eu tenho essa condição da formiguinha fazendo o movimento. A formiga fazendo o movimento, olha só. Ao abrir a planificação, eu tenho o seguinte, eu tenho isso aqui. A formiguinha está saindo daqui, ela está se deslocando, tá? Nesse contexto. Saiu, ela movimentou aqui nesse contexto. Ela entrou por dentro do cilindro. Ela quer o grãozinho de açúcar. Professor, legal. Ó, ela desceu aqui dentro e atingiu aqui o ponto V. Lembrando que o texto, o autor coloca lá para vocês o seguinte, ó. X e V se encontram diametralmente opostos. Professor, o que é isso? Elas estão se afastando, se distanciando. Então, nesse caso, doutores, a minha condição aqui, ó, que elas estão se distanciando. Então, a minha alternativa correta, professor, vai ser o quê? Da informação é a letra A. Eu não posso pensar na letra C primeiro, que está invertido, né? Como se ele tivesse invertido o cilindro. E aí, nesse caso, olha só, ó, tanto X como V está se aproximando. Não satisfaz a condição que o autor oferta lá no texto. Então, nesse caso, gabarito. Alternativa correta, letra A. Beleza, doutores? Ó, o conceito legal que a gente tem que analisar aqui é planificação. Se eu pensar em planificação, é sempre pensar. Se eu tenho uma figura geométrica, é abri-la, é observá-la, como é que funcionam os meus conceitos. Opa. Então, aqui eu tenho um cilindro e eu estou verificando ele na forma planificada. Esses conceitos são bem interessantes e são legais. A gente verifica todo ano, quase todo ano, a presença de algum item desse tipo e dessa forma. Então, fazer essa análise, fazer essa leitura, ter essa visão é extremamente importante e bacana para garantir os nossos conhecimentos e uma boa sedimentação, tá, de ideias, de cognitivo com relação ao processo de planificação. Joia? Doutores. Vamos lá, então. Professor, peguei mais uma questão com vocês aqui. Ó, tô trabalhando uma questão agora, questão 158, é isso. Ó, muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Isso é fato, a gente já conhece aí. Quem sai por aí sabe como é que é. Ó, professor, suponha um copo de formato cilíndrico. Então, o professor fez a representação, tá? Eu tenho aqui a condição de um cilindro. Fiz a representação da altura para vocês, nós temos aqui, professor, a condição de raio, e ele está falando o seguinte, formato cilíndrico com as seguintes medidas. O diâmetro, no caso desse copo, ele corresponde a 6 centímetros. E a altura característica dele, 15 centímetros. Professor, legal, mas e aí? Nesse copo, há 3 cubos de gelo. Então, aqui no copo, né, o camarada foi, tá, ó, eu quero tomar um refrigerante, coloca para mim 3 pedrinhas de gelo. Então, ele foi e colocou no cubo 3 pedrinhas de gelo. Quando eu penso em cubo, eu estou pensando, no caso, que todas as dimensões são as arestas, elas são iguais. Professor, legal. E aí nós temos o seguinte, que cada aresta mede 2 centímetros. Doutores, ele colocou 2 rodelas cilíndricas de limão. Quando eu penso em cilindro, eu estou pensando nessa informação também. Só que as rodelinhas, olha só, ela tem 4 centímetros de diâmetro e eu tenho 0,5 centímetros de espessura, que é a tal da minha altura. Professor, legal. Mas aí o que eu faço? Considere que, ao colocar refrigerante no copo, os cubos de gelo e limão ficarão totalmente imersos. Ó, tanto o cubo como o gelo vai estar ocupando o espaço. E aí eu vou analisar o seguinte, considere 3 como um valor aproximado de π, e ele está pedindo para a gente determinar o quê? Qual é o volume máximo de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe nesse copo, contendo as rodelas de limão, bom, hein? E os cubos de gelo. Vai estar gelado, para esse calor nosso, então é bacana. Mas aí como é que eu faço para calcular isso? Vamos verificar o seguinte, poxa, eu quero saber o volume de refrigerante, então a primeira coisa que eu tenho que verificar é o quê? É calcular o volume no caso do copo. Se eu estou pensando que isso aqui é um cilindro, são um cilindro para calcular volume, eu vou pensar que eu preciso da área da base vezes a altura. Mas quem é a área da base? É π vezes r ao quadrado. Ah, professor, da informação, o autor me falou que é para considerar o valor de π aproximadamente 3. Joia.
Professor, mas e aí ele está me falando em raio, mas raio é metade do diâmetro. Se eu for analisar, o copo tem um diâmetro de 6 centímetros. Metade disso, então eu tenho 3. Então o raio, 3. Professor, e a minha altura característica? A minha altura característica eu tenho então 15. Então o volume do copo é dado pela área da base vezes a altura. Então 3 vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 3 eu tenho 9. 9 vezes 3 eu tenho 27. 27 vezes 15, então eu tenho 405 centímetros cúbicos. Professor, isso aqui, olha só, é o volume do copo. Professor, mas eu preciso mais do quê? Preciso... Se ele me deu também, no caso, os cubos de gelo, vamos calcular o volume desse cubo? Vamos. Quando eu penso num cubo, eu estou pensando, o volume é multiplicar 6 dimensões. Professor, um cubo, ela tem, olha só, dimensões iguais. Ele está falando que as dimensões das arestas correspondem a 2. Então, eu vou fazer comprimento vezes largura vezes altura. Doutores, Professor, 2 vezes 2 eu tenho 4, vezes 2 eu tenho 8. Então, eu tenho 8 centímetros cúbicos ocupando, que é o volume de gelo, ocupando esse espaço do copo. Só que eu vou analisar... que além de um cubo de gelo, eu tenho mais 2. Então, na verdade, são 3 cubos. Então, vou estar multiplicando 3 vezes 8 para ter um volume total. Então, na informação, 3 vezes 8 eu tenho 24. 24 centímetros cúbicos eu estou utilizando aí de cubinhos de gelo nesse espaço. Professor, mas olha só, no copo ainda tem os cilindros de limão. E esses cilindrinhos de limão, no caso, eu tenho 2 rodelas. Também, se é cilindro, eu vou determinar o quê? Eu vou determinar o seu volume. Doutores, de novo, professor, o volume disso aqui, então vai ser πr ao quadrado vezes h. Verdade? Então eu vou analisar aqui o π. O autor falou que é para considerar 3. Professor, bacana, beleza. Ele falou o seguinte, que o raio, eu vou analisar. Professor, o autor falou que o diâmetro, ele corresponde a 4 centímetros. Poxa, mas eu vou trabalhar com raio. O raio é metade. 4 dividido por 2, então da informação eu tenho 2. Então o raio vai ser 2. O que eu vou fazer aqui? 3 vezes 2 vezes 2 eu tenho 4. 3 vezes 4 eu tenho 12. Qual vai ser essa espessura? O professor falou que é 0,5. Então 12 vezes 0,5 eu tenho 6 centímetros cúbicos. Mas são 2 rodelas. Então eu vou analisar que 2 vezes 6 eu tenho 12 centímetros cúbicos. Isso aqui é o volume ocupado pelas rodelas de limão também nesse copo. Professor, mas aí como é que eu vou calcular o volume máximo de refrigerante no copo? Justamente, eu vou pegar o volume do copo e descontar desse volume que eu tenho aqui do gelo e descontar também do volume das rodelas que estão presentes, tá? Das rodelas de limão presentes também no copo. E aí eu vou fazer o seguinte, 405 centímetros menos. O professor abriu um parênteses e somou, no caso, os 2 volumes que eu tenho que descontar no valor do copo total. Então, 24 mais 12, o professor da informação tem 36 centímetros cúbicos. Esse valor eu vou descontar do total do copo, que é de 405. Pensando nisso, o valor líquido que eu tenho de refrigerante vai ser de 369 centímetros cúbicos. Doutores, então, da informação, meu gabarito vai ser a letra C. Então, eu estou pensando aqui em letra C. O professor não colocou, mas tudo bem, está aqui embaixo, letra C. Beleza, gente? Legal? Eu só quero analisar o seguinte, ó. Olha outra coisa interessante. Caindo sempre, analisando cálculos de áreas de figuras geométricas, tá? Então, nesse caso aqui, olha a condição de cilindro envolvendo, tá? Olha a condição de análise de diâmetro envolvendo, olha a condição de altura envolvendo, olha essa situação de descontos envolvendo também. Então, são coisas simples, mas ao mesmo tempo requer a nossa análise. E essa análise garante a nossa aprovação. E vai todo mundo passar. Beleza? Beleza? Beleza. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Doutores, é a última questão, galera. Vamos embora. Professor do céu. Então vamos. Olha só. O professor pegou uma questão parecida com a questão anterior. E olha só que caiu novamente. É bem interessante, envolvendo esses cálculos de volume. Olha só o que eu tenho. Questão 176. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo. Galera, a imagem está aqui. Retangular, cujas medidas internas são 40 centímetros de largura, eu tenho informação 40 centímetros de largura, 35 de comprimento, 35 de comprimento está aqui, professor, e eu tenho altura característica de 60 centímetros. Em seguida, ele foi uma floricultura. Pô, ó, eu quero decorar o meu espaço. Tá, e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso aqui, gente, segundo a proposta do gerente local. Essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas brancas, artificiais, tá? De volume igual a 100 centímetros cúbicos. O
Professor, beleza. Ó, isso aqui não são as pedrinhas brancas não, viu? É o espaço livre que o professor vai explicar daqui um pouquinho. Tá. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchida com água. Então, metade do volume do vaso fosse preenchida com água. Professor, bacana. E aí eu vou verificar. Nessa condição, tá, fosse preenchido com água e que após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso. Então, mesmo depois de colocar as pedrinhas, eu vou ter aqui, ó, em relação ao topo do vaso, eu preciso ter um espaço livre aqui de 10 centímetros. Senhor, legal, essa é a interpretação. Olha só a análise da pergunta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, ela pensou, nossa, vai ficar bonito o negócio, hein? Minha casa vai ficar show com esse vaso. E aí, adquirindo, no caso, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Legal. E o comando? O comando é a pergunta que ele quer. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi de quanto? Galera, eu vou ter que analisar a condição de volume. Então, nesse caso aqui, eu tenho o seguinte. Eu vou ter que verificar inicialmente qual que vai ser o volume desse vaso, que é um paralelepípedo. Pensando em paralelepípedo, eu vou pensar que o volume vai ser a multiplicação de 3 dimensões. Nesse caso, largura, comprimento e altura. Olha só, doutores! Então, primeiro passo, volume do vaso. Vou calcular o comprimento da largura, multiplicado pelo produto do comprimento pela altura. Então, nessa multiplicação, eu tenho 40 vezes 35 vezes 60, eu tenho 84 mil centímetros cúbicos. Senhor, beleza, do vaso eu já achei. Eu vou verificar o seguinte, que eu tenho um espaço livre. Esse espaço livre, ele falou, olha só, que eu tenho de 10 centímetros. Isso aqui me dá uma condição também de poder determinar o volume. Então, nesse caso, professor, as dimensões aqui, isso aqui é 40, aqui também é 40. Legal. Professor, isso aqui é 35, aqui também é 35. Legal. Professor, se eu tenho essa altura aqui, ó, do espaço livre, do volume livre, é 10 centímetros. Professor, legal. Então eu vou fazer 40 vezes 35 vezes 10. Doutores, esse volume vai ser o espaço livre. 45 vezes 35 vezes 10. 14 mil centímetros cúbicos. Professor, mas e aí? Aí que ele me deu mais uma informação, a gente tem que analisar isso. Por isso que é importante verificar o texto. Ele falou que antes de colocar as pedrinhas, que colocasse água até a metade do vaso, tá? Então, nesse caso, eu vou estar enchendo com água até a sua metade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, quando eu encho com água até a sua metade, eu vou verificar que a altura total desse vaso ele é de 60 centímetros, a metade é 30. Então, nesse caso aqui, vou calcular o volume do vaso. 40 vezes 35, doutores, 40 vezes 35, a metade com água, eu tenho 30. Da informação, eu tenho 42 mil centímetros cúbicos. Senhor, mas aí, e agora? Ah, eu quero saber o volume de pedrinhas brancas no vaso. Professor, o que eu fiz? Meu vaso está aqui, coloquei água, tenho um espaço livre, coloquei as pedrinhas. Eu quero saber quanto que eu vou ter de volume das pedrinhas. E aí, o que eu faço? O que eu faço? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar o volume total do vaso, professor, bacana. E descontar desses volumes também, eu vou chamar de volumes parciais, que também faz parte. Ó, um dos volumes parciais, no caso, eu estou pensando no volume da água, que está lá dentro. Estou pensando, né, no espaço livre. E aí eu vou fazer o seguinte, pensando no volume total, descontando desses dois volumes parciais, eu estou chamando de parcial, eu vou poder determinar aquele volume da pedrinha que também está presente no vaso. Professor, bacana. E aí o que eu faço? 84 mil menos da informação. Eu tenho 42 mil. Cadê o 42 mil, professor? Ah, é da água, legal. Mais quem? Mais os 14 mil, que eu estou pensando aqui do espaço livre. Então, fazendo a somatória disso aqui, professor, 4 e 2 na informação eu tenho 6, 4 e 1 eu tenho 5, tenho 56 mil. 84 mil menos 56 mil, eu tenho 28 mil centímetros cúbicos de pedrinhas brancas dentro desse vaso. Professor, mas e aí, qual que é a pergunta do comando? Tô falando de baixo, né? Vamos falar mais alto? Vamos digitar? Ó, senhor, legal. Ele falou o seguinte, nessas condições, qual que é a quantidade de pedrinhas? Senhor, mas eu achei o volume. Mas ele fala que cada pedrinha dessa corresponde a 100 centímetros cúbicos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, estou pensando numa regrinha de 3 de novo. Lembra lá do exercício lá em cima que a gente falou, condição de regra de 3, falou das grandezas, tem até definição lá? Legal, a gente utilizando aqui de novo. Se a gente for analisar, o Enem trabalha muito com isso, né? Ó a sacada. Eu estou fazendo o seguinte, então, quantidade de pedrinhas, uma pedrinha corresponde a um volume de 100 centímetros cúbicos. O autor ofertou lá, para um total característico de 28 mil, eu vou ter X.
Então, fazendo a regrinha, 28 mil centímetros cúbicos, que foi o que eu encontrei de volumes de pedrinhas brancas dividido por 100. Assume cancelamento. Da informação, então, eu tenho 280 pedrinhas brancas. Verdade. Nesse caso, gabarito, letra B. Beleza, galera? Beleza, doutores? Então a gente está finalizando por aqui. Ufa, professor, finalmente! Mas eu desejo a todos uma excelente semana de estudos. E lembrando sempre o seguinte, é aprovação na certa, porque eu sei que vocês são capazes. É pré-ENEM Digital Code. Doutores, 100%. A gente se vê na próxima semana. Valeu, gente! Show de bola.